Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus graças e bênçãos sobre nós, sobre os nossos familiares, aqueles que pedem as nossas orações, os doentes, aqueles que estão acamados em casa, aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, que o Senhor bondoso dispense graças e bênçãos sobre eles. Rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Hoje a Igreja celebra a festa da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, conhecida como Nossa Senhora do Monte Carmelo. A festa litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, também como assim é conhecida, foi instituída para comemorar a sua aparição a São Simão Stock em 16 de julho de 1251. O primeiro livro dos Reis narra que o profeta Elias se reuniu no Monte Carmelo com alguns homens para defender a pureza da fé e vencer um desafio contra os sacerdotes do deus pagão Baal. Desde aquela experiência, formaram-se grupo de monges que se inspiraram no profeta Elias, seguindo a regra de São Basílio. Há indícios sobre isto no século XI, quando os cruzados chegaram ao local, por volta de 1154. O nobre francês Bertolo, ao chegar à Palestina com seu primo Aimério de Limoges, patriarca de Antioquia, retirou-se para a montanha, onde decidiu reunir os eremitas para viver como cenobitas. Os religiosos construíram uma igrejinha entre suas celas, dedicada à Virgem. Assim foram chamados Irmãos de Santa Maria do Monte Carmelo. Desta forma, o Carmelo adquiriu seus dois elementos característicos, referência a Elias e união a Maria Santíssima. Ali, segundo a tradição, a Sagrada Família se hospedou ao voltar do Egito. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe e minhas irmãs. No dia da festa de Nossa Senhora do Carmo, a liturgia nos apresenta o trecho de Mateus concernente ao grau de familiaridade com Jesus, um grau não de sangue, mas de imitação. Aquele que faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão
irmã e mãe. Entra-se a fazer parte da sua família, não por vínculo de sangue ou afinidade religiosa, mas por escolha livre e pessoal, que se traduz como compromisso de fazer a vontade do Pai. Confirmando o que foi apenas dito, o próprio Jesus respondeu a uma mulher que exaltava sua mãe: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Mas Jesus replicou: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Maria é aquela que soube ouvir, que sabe ouvir, que sabe guardar, que manda se dirigir ao Filho: fazei o que ele vos disser. Maria é aquela que nunca abandona seu Filho Jesus, nem mesmo no caminho da cruz, permanecendo aos pés da cruz. Ela é uma discípula que nunca abandona o Senhor Jesus, que sempre o segue. Tudo isso leva-nos a imitar a Virgem Maria. Foi o que os monges fizeram e ainda estão fazendo no Monte Carmelo. Porém, todo cristão é chamado a imitar Maria, aprender dela, confiar na sua intercessão para manter a pureza da fé contra os ídolos de Baal em nossos dias. Oremos. Senhor, nós os pedimos, venha em nosso auxílio a venerável intercessão da gloriosa Virgem Maria, para que por sua proteção possamos chegar ao monte que é Cristo nosso Senhor. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meus irmãos, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, ao lado da imagem de Nossa Senhora do Carmo, costumam aparecer as imagens de Santo Elias, profeta, e de Santo Eliseu. E é importante, muito importante, que estejam ali,
porque nos recordam que este título dado à Virgem Maria, Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, para ser bem entendido e para ser bem compreendida a devoção à Nossa Senhora do Carmo. É preciso que nos recordemos do que significa o Monte Carmelo nas Sagradas Escrituras e das coisas que ali aconteceram. Primeiramente, Carmelo quer dizer jardim, pomar. O Monte Carmelo é a imagem do próprio povo de Israel. O Monte Carmelo é a imagem daquilo que cada alma, que cada coração deve ser. Um jardim, um pomar para Deus. Um jardim como aquele jardim de que fala a esposa do Cântico dos Cânticos. Um jardim preparado, um jardim ameno para o amado. Todos nós e a Virgem Maria, pois, todos nós devemos ser para Deus, no nosso coração, como um jardim onde o Senhor possa repousar com seu amor, onde o Senhor possa, como o esposo do Cântico dos Cânticos, desposar a sua amada, desposar cada alma, desposar o nosso coração. Sim, porque isto tem Deus. Não se contenta com menos que o nosso coração, e não de qualquer modo, e não pela metade, e não uma parte da vida, mas o coração todo, todo inteiro, o tempo todo. Pois bem, a Virgem Maria foi isto, Virgem do Monte Carmelo, porque ela própria é um jardim fechado, jardim todo para seu Senhor. Quando ela diz, é tão bonito, aquele texto da Anunciação, o anjo da parte de Deus lhe dá o nome, revela quem ela é. Alegra-te, ó toda agraciada. Este é o nome que Deus dá à Virgem Santíssima. E ela, depois de escutar este nome, dá-se a si própria, apresenta-se a si própria com outro nome surpreendente. Eu sou a serva. Ela escolheu esta graça como um jardim fechado, toda para Deus, e disse, eu sou a serva. Eis o resumo da existência de Nossa Senhora. Eis a síntese de sua vida. Serva o tempo todo. Serva nos aportos do parto, do nascimento do menino numa pobre manjedoura. Serva na fuga para o Egito. Serva naquela profecia de Simeão. Serva quando o menino fica no templo e ela e José procuram angustiados, aflitos, o filho. Serva nos anos de silêncio em Nazaré. Serva nos dias da pregação de Jesus. Serva no padecimento da cruz. Serva no tremendo sábado santo, no silêncio do sepulcro. Eu sou a serva toda do Senhor, como o Carmelo, como o jardim fechado. Depois do Carmelo, lembrem, no tempo do rei Acabe, no século 9 antes de Cristo, deu-se a grande peleja, o grande combate da história de Israel. Israel deixou de ser jardim fechado para Deus. Israel pensou que era possível não de deixar de adorar a Deus
Israel nunca sonhou em deixar de adorar a Deus, mas Israel pensou que seria possível adorar a Deus e adorar a Baal também, um deus pagão. O que tem? Qual é o problema? É que Deus é um Deus ciumento. Deus não aceita o nosso coração, como dizia ele, pela metade. E lembre que é no Monte Carmelo que Elias, tendo diante de si todo Israel, Elias desafia: se o Senhor é Deus, serve ao Senhor. Se Baal é Deus, serve a Baal. Até quando massacrareis das duas pernas? Até quando mancareis das duas pernas? Até quando quereis dar um jeitinho para servir a Deus, servindo a Baal? E ali no Monte Carmelo, Israel teve que decidir. E ali no Monte Carmelo, Deus enviou fogo do céu. E esse fogo, compreenderam bem, é a imagem do Espírito. A imagem do Espírito que é dado em Pentecostes pelo Senhor continuamente. E proclama no nosso coração que não há outro Deus a não ser o Senhor, que não há outro Senhor a não ser Jesus, porque ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão no Espírito de Deus. E cai o fogo do céu, e o povo grita: o Senhor é Deus, o Senhor é que é Deus. E Elias disse: matai os profetas de Baal, matai todos aqueles que vos desviam do verdadeiro Deus. Eis aqui no Monte Carmelo. No Monte Carmelo, Israel aprendeu que só há um Deus. O nome do profeta Elias, Eliaú, significa o Senhor é Deus. O próprio nome do profeta do Carmelo é uma peleja, é um grito, é uma proclamação. Elias, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Baal não é Deus. A Virgem Maria, a serva, totalmente de Deus, tão de Deus que no dizer de Santo Agostinho, gerou o Cristo primeiro no seu ouvido e podendo dizer, como São Leão Magno, no seu coração para depois gerá-lo no seu ventre, no seu seio bendito. Toda de Deus, porque só o Senhor é Deus. Tão bonito, tão comovente, tão impressionante pensar que a vida da Virgem Maria nesse mundo não foi um passeio. A vida da Virgem Maria nesse mundo não foi uma brincadeira. Ela peregrinou na fé. Crer não é compreender tudo. Crer é abandonar-se. Crer é entregar-se. Crer é caminhar como se visse o invisível. E a Virgem Maria foi assim. Pensem todos nós que ela entendia tudo? Pensamos que naquela cruz ela sabia tudo? Ela peregrinou na fé. Ela foi se abandonando, foi vivendo as situações que a vida que o Senhor lhe colocava adiante. Foi vivendo, guardando tudo no coração e se abandonando. Faça-se em mim, eu sou a serva. Não é este o nosso caminho?
Não é por isso que ela é dirigente fiel? Não é por isso que ela é mãe dos que creem? Não é por isso que ela, no Calvário, chega a ser maior, muito maior, incomparavelmente maior que nosso pai Abraão? Porque Deus, que poupou na última hora, está lá no capítulo 22 do Gênesis. O filho de Abraão não poupou o seu próprio filho, não poupou o filho de Maria. E ela, serva, ela fiel, ela toda de Deus, acreditou. Ela toda de Deus participou da oferta. Não é ela, por isso mesmo, terra bendita e sacerdotal, porque participa do sacrifício, participa da entrega de Cristo? Não é por isso que a Igreja, não somente no rito latino, mas em todos os ritos, durante a oração eucarística, pronuncia o nome da Virgem Maria? Porque não pode celebrar o sacrifício de Cristo sem recordar daquela que esteve não somente presente, não somente suportando, não somente aturando, mas oferecendo, participando na fé, na escuridão da fé, uma fé total, uma fé absoluta em Deus. Se o Senhor é Deus, servi-o. Eu sou a serva. Eis aqui a Virgem do Monte Carmelo. Depois, um último quadro me permitiam, ligado ao Carmelo. Elias manda que seu servo vá em direção ao mar e fique olhando. Israel está padecendo a seca. Na Sagrada Escritura, a chuva é sinal por excelência da graça de Deus. E porque Israel endureceu o coração, a graça fecunda deixou de cair e veio a seca. E agora Elias diz ao servo: olha para o lado do mar. Enquanto Elias reza, pede e 7 vezes manda que o servo vá enquanto ele reza. Veja a súplica perseverante, a súplica teimosa, a súplica que espera. E da 7ª vez, uma nuvenzinha pequena, humilde, aparece no horizonte do mar. E Elias manda dizer ao rei Acabe: corre para que a chuva não te pegue. E vem a chuva copiosa, generosa, farta. Também aqui a imagem de Maria aparece. Não é ela essa nuvenzinha pequena? Não é ela essa nuvenzinha humilde, da qual vem a chuva copiosa, que lava não só a terra santa, mas lava o coração da humanidade, lava a igreja, lava cada um de nós com a fecundidade da sua oração materna, com a luz, com a luminosidade do seu exemplo de mãe, de discípula e de serva? Então, queridos e amados irmãos e irmãs, falar em Nossa Senhora do Monte Carmelo e recordar tudo isso. Uma verdadeira espiritualidade carmelita, uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira devoção a Nossa Senhora do Carmo, nos deve sempre colocar diante de todas essas realidades. Aqueles que trazem o escapulário da Virgem
do Monte Carmelo devem estar bem conscientes disso. É revestir-se dessa certeza de que só o Senhor é Deus. É revestir-se da armadura de quem quer lutar para que de verdade, na sua vida, só o Senhor seja Deus. Sobretudo no mundo que nos apresenta tantos Baals. E atenção, muita atenção, porque muitas vezes o mundo não diz assim: o Senhor não é Deus. Mas o mundo diz de modo mais insidioso: podeis servir a Deus à vontade, mas não precisais abandonar os Baals. Podeis servir a Deus, Ele é tão bom. Podeis servir a Deus, Ele é tão generoso. Podeis servir a Deus, Ele é tão compreensível que nem vai ligar, nem vai fazer conta se servirdes também aos Baais. Não vão. O Monte Carmelo nos impede de cair nessa armadilha. O escapulário da Virgem do Monte Carmelo deve nos impedir de pensar tal mentira. Só o Senhor é Deus em nosso coração e deve ser como um Carmelo no jardim, fechado só para Ele, e na perseverança da oração e nos colocando debaixo da proteção materna da Virgem, iluminados pelo seu exemplo. Devemos acolher a chuva copiosa da graça e nos tornar a nós mesmos canais, sinais de graça para o mundo ressequido pela dureza de coração ou pela ilusão de que se pode servir a Deus e aos Baais. Que a festa de hoje, que esta Santa Missa que é celebrada na santa recordação da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, que a procissão da qual se celebra nos ajude a interiorizar e a fazer frutificar esta certeza e testemunhá-la com nossa vida diante do mundo. Para isso, nos valham as preces da Mãe de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São José, rogai por nós.
Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora do Monte Carmelo, desça sobre cada um de nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.